Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É com imenso prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Sou então a professora Dolaney França e vamos trabalhar hoje a segunda aula da nossa disciplina Gestão de Resíduos Sólidos do curso Técnico em Meio Ambiente. Lembrando a você sobre a importância de se ter papel e caneta em mãos para anotação de possíveis dúvidas e postagem no Fórum Tira Dúvidas na sala virtual. Convidamos vocês a participarem de forma interativa do fórum de discussão para que possam participar compartilhando e construindo novos conhecimentos. A nossa aula de hoje se refere à segunda unidade que trata e fala sobre a origem dos resíduos sólidos e sua classificação. Vamos discorrer rapidamente sobre a evolução nos modos de produção e a Revolução Industrial, tendo em vista estabelecer relação com essa origem. Em todos os momentos da história da humanidade, os homens criaram maneiras de produzir os bens necessários para satisfazer suas necessidades. Os diferentes modos de produção correspondem às dinâmicas sociais, econômicas e políticas de cada época. Como já vimos, a Revolução Industrial se estendeu pelo século XIX e determinou o nosso modo de vida atual, se estende até os dias atuais, assim como a maneira com que temos nos relacionando com a natureza. Foi uma época de diversos progressos técnicos em diversos setores, que resultaram no advento das grandes máquinas barulhentas e fumegantes. Foi um período de grandes transformações, no qual observamos a mudança do fundamento da sociedade. A fabricação de produtos em série trouxe significativas transformações sociais, como a passagem da sociedade rural para a sociedade urbana e do trabalho artesanal manufatureiro para o trabalho assalariado das fábricas. Essa revolução possibilitou o desenvolvimento do sistema capitalista. A burguesia industrial se constitui como proprietária dos meios de produção, das fábricas, das máquinas, das ferramentas, entre outros. E delineou-se a divisão social do trabalho, que passou a nortear o processo produtivo. De um lado, a burguesia, do outro lado, o proletariado, que produzia as riquezas nas fábricas e vendia sua força de trabalho em troca de salário. Já mencionamos anteriormente que a Revolução Industrial foi um marco importante para a história da humanidade. Trouxe progresso e tornou a vida humana mais fácil e confortável. Foi uma melhora não só nos meios de produção. Ela atingiu diversas áreas do conhecimento científico e marcou esse período com grandes descobertas e mudanças na demografia. A taxa de mortalidade e natalidade eram elevadas e a expectativa de vida era baixa. Entretanto, a partir dela, também se intensificaram os problemas ambientais. Vamos ver então o contexto da Revolução Industrial. A urbanização foi um dos mais importantes subprodutos da Revolução Industrial e criou um ambiente sem precedentes nas cidades. Concentração populacional. Vários problemas ambientais vieram com a urbanização, tais como a concentração populacional, o consumo excessivo de recursos renováveis e não renováveis, contaminação da água, do solo, do ar, desmatamentos, entre outros. As cidades eram cobertas de fumaça, impregnadas de imundície. Os serviços públicos básicos, como o abastecimento de água, esgoto sanitário, espaços abertos, etc., não acompanhavam a migração maciça de pessoas do campo para a cidade. No começo desse processo histórico, a configuração territorial era simplesmente o conjunto dos complexos naturais. À medida que a história se desdobra, a configuração territorial é dada então pelas obras dos homens, as estradas, as plantações, as casas, os depósitos, os portos, as fábricas, as cidades, etc. Neste período, o grande uso de inseticidas, herbicidas, fertilizantes, implementos e outros produtos industrializados fizeram com que a agricultura se tornasse uma atividade intensiva e degradante do meio ambiente. Mais de 10 milhões de substâncias foram sintetizadas e esse número não para de crescer até hoje. Naturalmente, a produção de novas substâncias foi se acumulando com o passar dos anos.
Vamos ver então como era a condição dos trabalhadores nos centros urbanos, que também não eram das melhores. Os bairros industriais careciam de infraestrutura. A população operária se concentrou nas cidades industriais, formadas por bairros de ruas estreitas, sujas, habitadas por mendigos e desempregados. Era um local com odores desagradáveis, onde a miséria materializava-se. Não havia fossas e tampouco redes de esgoto. Em alguns bairros existia o serviço de coleta pública, enquanto que em outras localidades era comum os detritos serem jogados nas ruas. Não é de se espantar que em condições como essas, doenças como tuberculose e cólera eram frequentes. Outras doenças também foram surgindo, como as silicoses, resultantes das minas de carvão, o mercúrio na indústria vidreira, o fósforo branco, resultante dos filamentos das lâmpadas, a anemia na indústria da tecelagem, o saturnismo na indústria de pinturas com tintas à base de chumbo, etc. A evolução e a cultura, vamos falar um pouco sobre isso. O impacto da cultura humana se fez sentir mais acentuadamente a partir da Revolução Industrial. A partir de então, o ritmo de evolução cultural e tecnológica tornou-se frenético, levando a humanidade a enfrentar os maiores desafios da sua história: alimentar a imensa e crescente população humana e preservar o ambiente terrestre para gerações vindouras. Embora seja praticamente impossível prever o futuro da humanidade, podemos dizer que a cultura humana se dispõe de potencial para resolver seus problemas e para continuar sua história evolutiva no planeta, quem sabe por muito tempo. A cultura e a tecnologia são características específicas da espécie humana moderna. Vejamos então algumas imagens. Temos aqui na imagem 1, o esqueleto fossilizado do homem de Cro-Magnon, encontrado na República Tcheca. Na imagem 2, o crânio fossilizado e possível reconstrução do rosto de Luzia, considerado o fóssil mais antigo da América do Sul, com idade estimada em 11.500 anos. Foi encontrado no sítio arqueológico de Lapa Vermelha, em Lagoa Santa, aqui no estado de Minas Gerais. Na imagem 3, temos a pintura rupestre, encontrada na França. Na imagem 4, temos então pessoas contemplando a pintura, a rendição de Breda. E na imagem 5, temos a escultura de Michelangelo representando Moisés. Vamos prosseguir então. Nesse conjunto de imagens, nos mostra então que a tecnologia permite, chegarmos à tecnologia contemporânea, do microscópio, das máquinas diversas, dos procedimentos cirúrgicos complexos. Hoje em dia, temos vivenciado um vertiginoso desenvolvimento nas tecnologias da comunicação e de informação. E nessa fase é que vem se intensificando o processo hoje chamado globalização. Fenômeno capitalista, complexo, que começa na época dos descobrimentos e que se desenvolveu a partir da Revolução Industrial, que também influencia o padrão de consumo e geração de resíduos sólidos. Desde a Revolução Industrial, então, houve um grande aumento no crescimento da população mundial e, consequentemente, aumento da necessidade da produção de produtos para suprir as necessidades dessa população sempre crescente. Ainda nos primórdios da industrialização, o pastor presbiteriano Thomas Robert Malthus escreveu o conhecido trabalho Ensaio sobre a População, em 1798, que apontava já problemas decorrentes do crescimento populacional e para a possibilidade de esgotamento dos recursos naturais e seus reflexos no recurso econômico. O autor afirmou que a população, quando não controlada, tende a aumentar numa progressão geométrica, enquanto os meios de subsistência cresceriam em
proporções aritméticas, resultando em escassez de alimentos. O equilíbrio entre oferta e demanda viria por meio das guerras, das doenças e pestes. A teoria malthusiana indica o pessimismo das pessoas quanto ao futuro do planeta, devido ao descompasso entre recursos e necessidades e a dificuldade em conter o crescimento populacional, principalmente das populações pobres, pois um dos argumentos de Malthus é que os pobres são os maiores responsáveis pela degradação da natureza. Argumento este que não se confirma. Sabe-se que, na atualidade, os países ricos são grandes consumidores. Quanto maior o consumo de produtos industrializados, maior a quantidade de recursos são retirados da natureza e maior a produção de resíduos, consequentemente, gerando degradação ambiental. Apesar das expectativas malthusianas não terem sido confirmadas em dimensões tão desastrosas, o grande número de pessoas e a elevada taxa de crescimento populacional mundial, ainda nos dias atuais, geram uma complexidade de impactos socioambientais. O elevado número populacional requer um aumento da produtividade, tanto dos produtos essenciais à sobrevivência, quanto daqueles produtos considerados supérfluos. Sem focar a princípio nas questões sociais, o uso não sustentável dos recursos naturais para gerar novos produtos pode provocar um possível esgotamento das reservas naturais e a geração de resíduos diversos que promove a poluição, a contaminação e ou deterioração do meio ambiente. Esses impactos ambientais retornam para o cotidiano humano com sérias catástrofes ambientais e implicações na qualidade de vida do homem. Vamos então às características e classificação dos resíduos sólidos. Devido à abrangência das definições e à diversidade de suas características possíveis, os resíduos sólidos são classificados em diversas categorias, mais estritas ou mais detalhadas, de acordo com suas características do estudo ou os objetivos de quem classifica, de quem pesquisa. Para começar a pensar em gestão adequada dos serviços de limpeza urbana, é preciso identificar as características dos resíduos gerados, pois a cara do lixo varia conforme a cidade em função de diversos fatores, como, por exemplo, a atividade dominante, se é industrial, se é comercial, se é turística, os hábitos e costumes da população, principalmente quanto à população, a alimentação e o clima. É tarefa árdua, mas de primordial importância para qualquer projeto na área de resíduos sólidos. Vamos discorrer, então, sobre características físicas importantes para o desenvolvimento de projetos de coleta, transporte, tratamento, destinação final e ou implantação de um centro de triagem e compostagem. Vamos classificar, então. Quanto às características físicas, nós podemos ter a geração per capita, a composição física ou gravimétrica, o peso específico aparente, o teor de umidade, a compressividade e o chorume. A geração per capita relaciona a quantidade de resíduos urbanos gerado diariamente e o número de habitantes de determinada região. É expresso em quilogramas, o habitante dia, ou seja, a soma de todo o lixo gerado dividido pelo número de habitantes. Aí a gente tem o valor de cada pessoa. É um elemento importante na determinação da taxa da coleta. A composição física ou gravimétrica traduz o percentual de cada componente em relação ao peso total da amostra do lixo analisado. Indica a potencialidade econômica do lixo, avalia sistemas mais adequados de tratamento, como a compostagem. O peso específico aparente, então, é o peso dos resíduos em função do volume
por eles ocupado livremente, sem qualquer compactação. Sua determinação é fundamental para o dimensionamento de equipamentos, instalações da frota de coleta, assim como contêineres, caçambas estacionárias. E o teor de umidade representa o quê? A quantidade de água presente no lixo, que é medida em percentual de seu peso. Tem influência decisiva, principalmente nos processos de tratamento e destinação do lixo. Varia muito em função das estações do ano, claro, e da incidência de chuvas. Afeta diariamente a velocidade da decomposição, afeta diretamente, né, a velocidade da decomposição da matéria orgânica e influencia o cálculo da produção de chorume. Porque o chorume é uma substância líquida que origina de 3 fontes principais. A umidade natural do lixo, né, a água natural do lixo, que se torna muito crítica em períodos de chuva, da água que constitui os vários decompostos do próprio lixo em si, e o líquido expelido pelas bactérias decompositoras. A compressividade, então, é o quê? É o grau de compactação ou redução do volume que uma massa de lixo pode sofrer quando compactada. É um fator importante para o desenvolvimento de projetos de coleta, transporte e disposição final. Continuando a caracterizar os resíduos, nós temos aqui quantas características físicas. No geral, quantas características físicas, o lixo pode ser, então, seco. São os materiais recicláveis, como exemplo, papéis, plástico, metais, couros traçados, tecidos, vidros, madeiras, guardanapos, toalhas de papel, ponta de cigarro, isopor, lâmpadas, parafinas, cerâmicas, espumas, cortiças, etc. O lixo pode ser molhado ou úmido. São os resíduos orgânicos e rejeitos, né? O resto de comida, cascas de alimentos, resíduos de banheiro, restos de comida, cascas e bagaços de frutas, verduras, ovos, legumes, alimentos estragados, etc. Vamos ver então quanto à composição química. Quanto à composição química, nós temos então o resíduo orgânico. São os resíduos que possuem origem animal ou vegetal, né? E neles, e são vários, né? São aqueles que têm, são várias possibilidades. Pode café e chá, cabelos, pode-se incluir restos de alimentos, frutas, verduras, legumes, flores, plantas, folhas, sementes, restos de carne, de ossos, papéis, madeiras, etc. A maioria dos resíduos orgânicos pode ser utilizada na compostagem, sendo transformados em fertilizantes corretivos do solo, contribuindo para o aumento de quê? Da taxa de nutrientes que vão melhorar a qualidade da produção agrícola. E o resíduo inorgânico? Inclui nessa classificação o quê? Todo material que não possui origem biológica ou que foi produzida por meios humanos, como por exemplo, né? Plásticos, metais, vidros, borrachas, tecidos, isopor, lâmpadas, velas, parafinas, cerâmicas, porcelana, espumas, etc. Geralmente esses resíduos são lançados diretamente no ambiente, sem tratamento prévio e apresentam o quê? Maior tempo de degradação. Vamos então ver no slide rapidamente sobre a classificação dos resíduos quanto à natureza e origem. Posteriormente, faremos o detalhamento de cada um. Então, nós temos os resíduos domiciliares. Os resíduos domiciliares são os resíduos gerados das atividades diárias nas residências. São os resíduos de serviço público. São os resíduos originados da limpeza urbana. Nós temos os resíduos comerciais,
o resíduo comercial, que são os resíduos originados de diversos estabelecimentos comerciais e de serviços. Temos, então, os resíduos de serviço público de saneamento básico, que são gerados nas estações de tratamento de água, estações de tratamento de esgoto. Temos os resíduos de serviço de transporte, que são aqueles originários de portos, de aeroportos, de terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagem de fronteiras. Temos os resíduos gerados na construção civil, que são os resíduos da construção civil, que é uma mistura de materiais inertes, né, provenientes de construções, reformas, reparos, demolições de obras de construção civil, os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, por exemplo, né, e comumente são chamados de entulho de obras. Os resíduos industriais são os resíduos gerados pelas atividades industriais. Nesta categoria também inclui a grande maioria dos resíduos considerados tóxicos. Temos ainda os resíduos de serviços de saúde, que são aqueles provenientes de atividades de estabelecimentos prestadores de serviços de saúde, tais como hospitais, clínicas médicas, clínicas odontológicas, clínicas veterinárias, centros de controle de zoonoses, funerárias, necrotérios, drogarias, farmácias, incluindo manipulação, distribuidores de remédios, laboratórios de análise, centros de pesquisa, de ensino, serviços de acupuntura, de tatuagem, dentre outros similares. E ainda temos os resíduos radioativos, provenientes da atividade nuclear e que devem ser manuseados apenas com equipamentos e técnicos adequados. Temos ainda os resíduos agro-silvopastoril, ou os resíduos agrícolas, que são aqueles gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, incluindo os relacionados a insumos utilizados nessas atividades. Os resíduos da mineração, que são gerados na atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento dos minérios. Vamos ver então aqui, que é muito importante ressaltar aqui também, os resíduos de significativo impacto ambiental, que sujeitam os seus fabricantes, distribuidores, importadores e comerciantes ao atendimento de determinadas regras específicas previstas em lei, especialmente para fins de eliminação, recolhimento, tratamento e destinação final dos resíduos. Para dar conta dessa responsabilidade, as empresas realizam a chamada logística reversa, definida como um conjunto de ações e procedimentos que viabilizam a coleta, armazenagem e retorno dos materiais aos ciclos produtivos, seja para reaproveitamento, reuso ou reciclagem, né? Seja para descarte ambientalmente adequado. Então, aí a gente vai ter duas situações. Produtos que, após o consumo, resultam em resíduos considerados de significativo impacto ambiental, como, por exemplo, óleo lubrificante automotivo, filtro de óleo lubrificante automotivo, baterias automotivas, pilhas e baterias, produtos eletroeletrônicos, lâmpadas fluorescentes e pneus. E também a outra situação são os produtos cujas embalagens de plástico, metal ou vidro, após o consumo, são considerados significativo impacto ambiental, que são eles alimentos, bebidas, produtos de higiene pessoal, perfumaria, cosméticos, produtos de limpeza e afins, agrotóxicos, óleo lubrificante e automotivo. Vamos então, pessoal, ficando por aqui. Peço que participem ativamente do fórum de discussão postado na sala virtual. Bons estudos, boa interação nos fóruns e até a nossa próxima aula.